Como o cérebro processa a música, pesquisadores revelam que o homólogo da área de Broca desempenha um papel importante no processamento da música. Fonte: Instituto Max Planck. Vincent Cheung, junto com Angela Friedrichs, vem investigando dependências não locais na música e tentando determinar como o cérebro humano as processa. Na linguagem e na música, as dependências são encadeamentos conceituais que ligam duas coisas. Dependências não locais ligam itens não adjacentes. Por exemplo, na música pop, a segunda instância de um verso, após um refrão, teria uma dependência não local com a primeira instância do verso. Experiencialmente, está claro para nós que estamos ouvindo uma sequência que ouvimos antes. De acordo com Cheung, os compositores usam esses dispositivos para construir nossas expectativas e provocar fortes reações emocionais à música. Mas como o cérebro reconhece esses padrões e o que isso tem a ver com Paul Broca? Paul Broca era um famoso médico e anatomista francês, cujo trabalho com pacientes afásicos nos anos de 1800 levou à descoberta da área de Broca, uma pequena porção do córtex cerebral logo acima do templo, especificamente no lado esquerdo do cérebro. A área de Broca é crítica para a produção da fala e para o processamento de dependências na linguagem, você adivinhou. Por exemplo, a área de Broca está ativa quando detectamos violações às nossas regras gramaticais bem aprendidas. Surpreendentemente, apesar de a área de Broca ser uma das regiões do cérebro humano mais estudadas, os neurocientistas ainda não sabem exatamente o que a mesma região faz do outro lado do cérebro. A teoria sugere que o equivalente do hemisfério direito, ou homólogo, da área de Broca desempenha um papel semelhante, mas para o processamento da música em vez da linguagem. No entanto, os pesquisadores tiveram dificuldade em demonstrar isso, em parte devido a uma incapacidade de separar contribuições de dependências locais e não locais à hierarquia estrutural da música. Digite a música alienígena de Vincent Cheung. Claro, o Sr. Cheung realmente não tem música autêntica de um mundo distante, mas é assim que ele se referiu à música que ele desenvolveu para seu estudo. Ele criou um romance gênero da música descrito como combinações geradas aleatoriamente de tripletos de tom que foram combinados de uma maneira semelhante ao palíndromo. Embora isso possa não parecer muito agradável, os estímulos curtos foram realmente agradáveis ao ouvido. Os estímulos de Vincent permitiram que a equipe superasse o impacto confuso das dependências locais. Importante, houve sequências que se conformavam a uma gramática musical fabricada, bem como sequências que não o faziam. Isso abriu a porta para determinar onde, no cérebro, as dependências musicais, não locais, são processadas. Músicos de diferentes especialidades foram convidados para o laboratório para ouvir as composições curtas de Cheung. Sua tarefa era adivinhar se as sequências individuais eram gramaticais ou não e, por meio de suas respostas corretas e incorretas, determinar a regra gramatical subjacente.
Uma vez que a regra foi aprendida, os participantes foram convidados a realizar a tarefa em um scanner de ressonância magnética, permitindo aos pesquisadores ver quais áreas do cérebro foram recrutadas. Os pesquisadores hipotetizaram a ativação bilateral do giro frontal inferior, a estrutura anatômica que abriga a área de Broca, durante sequências não gramaticais em comparação com as sequências gramaticais. Uma manipulação inteligente também permitiu a dissociação entre o processamento das dependências não locais e a grande demanda de memória operacional. A complexidade das sequências foi sistematicamente variada, de modo que mais informações precisariam ser mantidas na memória em certas condições. Varreduras cerebrais da área de Broca. A área de Broca, restrita ao hemisfério esquerdo, está centralmente envolvida no processamento de idiomas. A área equivalente, no hemisfério direito, vermelho, desempenha um papel semelhante, mas para o processamento de música. Mais especificamente, é ativado quando notamos violações da gramática musical. As áreas em azul são tipicamente associadas à memória de trabalho e mostram aumento da atividade cerebral quando a gramática fica mais longa e mais complicada. A imagem da neurociência NEVSCOM é acreditada à Nature Scientific Reports. Os resultados, publicados em Scientific Reports esta semana, foram consistentes com as suas previsões, mais uma surpresa. O chamado giro frontal inferior, EFG, foi ativado mais durante as sequências que não eram gramaticais do que gramaticais, embora a atividade cerebral fosse mais ponderada em direção ao hemisfério direito. Ou seja, o cérebro tornou-se mais ativo no IFG durante violações gramaticais da regra aprendida, mas isso tendia a ser mais à direita do que na área de Broca à esquerda. Regiões frontais e parietais com papéis conhecidos na memória de trabalho também foram encontrados para fundamentar a dimensão da complexidade da tarefa. Curiosamente, os pesquisadores descobriram que o grau de conectividade funcional entre as regiões do cérebro envolvidas na detecção de grama